temos que estar juntos, com o coração. Manda a mão aí pro pessoal, gente. Vai passando aí para aparecer no palco ao vivo. Então nós precisamos colocar um ponto final no relacionamento abusivo, no relacionamento que não esteja bom. E a questão de gênero, ela tem que ser respeitada. A saúde em todas as fases da vida, que foi uma luta que eu lutei com muitas mulheres que não mais estão aqui e com muitos homens. Do Grupo Mulheres do Brasil, nós estamos em mais de 87 cidades, em mais de 17 países e já estamos trabalhando há 7 anos. Eu tenho aqui a jornalista Lenisa. É delicado cada uma de nós em nossas profissões. O tempo que eu fui repórter de rua por 20 anos, cobrindo tantos casos de violência doméstica. E muitos de nós aqui sabemos o quanto é a sua garra, a sua força. Boa noite. Durante a pandemia, de alguma forma, entendemos mais o que é a vida e o sopro dela. O valor de cada instante, de cada momento, de cada segundo. O quanto é importante a união, a resiliência e ressignificar alguns sentidos da nossa existência. Entender mais a dor do outro do que, por vezes, a nossa. Começo assim a nossa live de hoje, como um gesto de carinho e solidariedade a uma das convidadas desse encontro desta noite. Esta live, inclusive, que estava marcada há cerca de um mês, para que todas as agendas estivessem conectadas no canal da doutora Albertina. Essa live vai acontecer em respeito ao público, mas de uma forma diferente. No final desta tarde, a sogra da Luísa Helena Trajano faleceu. E nós, muito sentidas, vamos manter o compromisso. Mas primeiro, desejamos nossos mais sinceros sentimentos à família da Luísa Helena Trajano. Não é mesmo, doutora Albertina? Sim, eu acho que a dor da morte, a dor da perda, neste momento, só o acolhimento, o abraço, aquelas pessoas que têm fé, é que conseguem superar. Na verdade, o luto é uma das grandes tristezas que a gente passa. E eu aprendi com Neila Torraca uma coisa muito importante. Quando morreu a mãe dele, que eu estava ao lado dele, ele disse: nossa, todo mundo me pergunta quantos anos tem. Será que as pessoas não entendem que não importa quantos anos e que eu fiquei órfão? Então, tendo 90 ou 103, como você, a sua sogra tem, ela não viveu muito. Ela viveu demais. Porém, a vida sempre é pequena para quem perde. Então, ela deixou filhos, ela deixou órfãos. E é esse sentimento da saudade e da dor que ficam aqui. Então, meus grandes sentimentos a você e, principalmente, respeitando toda a sua história. Nós entendemos que todo mundo que te admira, eu, a Luísa Brunet, todas as mulheres do Brasil, sabemos quanto você é forte. E, neste momento, que você aceite um pouco da nossa força para continuar, porque eu sei que você está consolando também outras pessoas. E agora a Luísa Brunet, a quem a gente deseja boa noite, eu também gostaria que deixasse aí a sua palavra, a sua consideração aí pelo luto da Luísa Helena Trajano. Luísa, por favor. Boa noite, Lenisa. Boa noite, doutora Albertina. Que prazer estar aqui de novo com vocês. E a gente foi pego de surpresa, né, no momento de luto, de falecimento da sogra da Luísa Trajano, que a gente sabe que ela tinha uma relação incrível. E eu queria deixar todo o meu carinho e afeto à Luísa Trajano, que é uma mulher extraordinária, maravilhosa, comprometida. Eu acho que é um momento que ela realmente tem que ficar junto de Deus. E acredito que em breve a gente possa se encontrar e ter ela conosco para poder agregar ainda muito mais com tantos assuntos que ela domina. Momento de compaixão, né, doutora? De acolhimento, de sororidade feminina, que a gente tanto fala aqui, um gesto que realmente abraça nesse momento, né, doutora? E acho que a Luísa Brunet e a Luísa Trajano, hoje eram as duas Luísas, mas a Luísa Brunet e a Luísa Trajano, elas mostram duas pontas fundamentais. Uma, mulher empresária, que mudou a história do empresariado
com o seu comprometimento em relação à violência, em relação ao acolhimento, e a Luísa, né? Essa beleza linda, que toda vez que eu falo que vou me encontrar com você, me pergunto se você é bonita mesmo, se você é real. E eu digo, ela é mais bonita ao vivo e a cores. E agora, sabe o que eu achei? Você parecidíssima com a Yasmin, assim, com o cabelo mais claro. Eu falei, nossa, não nega de onde vem, né, o útero. Então, acho que quando a gente fala de sororidade, a gente mostra a identificação. E acho que a Luísa mostrou para muitas mulheres. Talvez algum dia a gente possa dimensionar. Eu acho que é impossível dimensionar. Nos bairros que nós andamos, nós fomos para Cangaíba, nós fomos para a Zona Oeste, nós vamos para a Zona Sul entregar máscaras solidárias e álcool. E aí, uma senhorinha, bem velhinha, disse para mim assim, verdade, a senhora vai conversar com aquela linda da Luísa? Diz para ela, que a dona Amália falou, diz para ela que eu amo ela. Ela é bonita mesmo. Eu falei, muito mais bonita. Então, acho que... Mas eu acho que o carinho, como é que uma mulher tão especial, tão linda, tem a coragem de falar da vida dela, do que foi. Então, quanto que ela inspira. Então, é o contrário, elas falam assim para mim, bom, se aquela mulher linda, que tem tudo, foi capaz de falar, eu tenho que falar também. Então, muito incrível, Luísa. Obrigada, doutora Albertina, mas não vejo. Eu estou só com um pouquinho de retorno aqui. Vamos dar um ajuste. No meu soninho. E aí eu queria aproveitar também para reiterar uma fala que eu deveria ter falado no princípio, que é a gente tem que valorizar cada momento da nossa vida, junto com as pessoas que a gente ama, que a gente respeita, porque a gente sabe que a vida é um sopro, né? E nem todo mundo tem a oportunidade de viver 103 anos, como a sogra da Luísa Trajano. Mas eu acho que falar, contar a minha história e tecer a sororidade, tentar ressignificar a minha própria vida e a vida de tantas mulheres que sofrem violações ao longo da sua vida, ou em determinados momentos, né, doutora Albertina? As crianças que a gente tem visto nessa temporada de pandemia, a gente já falou disso outras vezes, tem que voltar a falar. E o quanto é importante a gente se colocar como sociedade em conversas, em pautas que são extremamente importantes para que a sociedade realmente reaja a isso e esteja junto conosco nesse enfrentamento de violência contra a mulher e de violações contra as crianças. Então, eu fico muito feliz de ouvir um recado assim dessa senhora, de estar surpresa, né? De que eu tenha falado. Surpresa mesmo ficou eu quando a Hebe Camargo falou da sua violação, a tia Palmeirinha, que falou já com uma idade bastante avançada. E eu fico muito feliz que a gente possa sair de qualquer ciclo da violência, né? Em qualquer momento da nossa vida. Exatamente, Luísa. Agora, até reforçando a sua beleza aí que a gente falou, o quanto essa beleza sua também é no seu coração, porque isso realmente passa pelas câmeras, não só a sua beleza quanto da doutora Albertina, nessa ação que nós estávamos em Cangaíba, na Zona Leste aqui de São Paulo, com essa entrega de álcool, de máscaras do projeto Sua Máscara Solidária. Essas senhoras, elas vinham, Luísa, inclusive, perto da doutora Albertina, para saber se você era real e para saber se a doutora Albertina era real. A senhora aparece na televisão e está aqui no meu bairro, veio aqui pessoalmente fazer essa entrega. É um gesto de carinho, um gesto de amor, e o quanto essas mulheres realmente têm em vocês esse reflexo e essa vontade de continuar, de seguir. Por isso, essa noite é mais um momento tão importante, porque a gente recebe aqui os e-mails antecipadamente. Você que acompanha há bastante tempo esse trabalho de uma forma conjunta, a doutora Albertina deixou um e-mail específico para que você possa enviar as suas perguntas. Elas são repassadas para a Luísa Brunet, para a doutora Albertina, na forma mais correta possível, com sigilo da pessoa, porque infelizmente a gente sabe que no aspecto da violência doméstica, inclusive algumas mulheres não podem assistir ao vivo
por medo, por retaliação dentro de casa por conta da violência, mas elas assistem depois o material gravado e isso serve de inspiração e de uma forma muito transparente, onde elas conseguem desabafar e também de saber que elas podem seguir e que elas precisam continuar. Então, por esse motivo e por respeito a cada uma dessas mulheres, que esse trabalho é tão importante. Então, eu vou começar, inclusive, com a parte das perguntas, né, para que a gente tenha essa interação com o público de vocês, o quanto isso é importante. E a primeira delas, até reforçando o motivo, né, já que a base aqui do canal do YouTube da doutora Albertina, desde o início da pandemia, com esse alicerce sólido, é uma soma de força dessas mulheres guerreiras para que todos tenham certeza de como podemos fazer diferente e dar voz, de fato, para quem mais precisa. Agora vamos então para a primeira pergunta. É uma mulher, Luísa, vou inclusive endereçar a pergunta primeiro para você, mas de uma forma dupla, para que a doutora Albertina também responda. Ela tem 54 anos, olha que interessante essa pergunta. Vocês, como mães, acreditam que as mães têm uma importante missão na solução ou na possível solução de educar filhos homens para um mundo que possa caminhar com menos violência doméstica, Luísa? Eu acho que é fundamental a educação, né? Eu acho que a educação vem de casa e a gente sabe que a gente vive numa sociedade que o machismo estrutural ele é secular, então a gente precisa mudar esse tipo de comportamento. E a educação fica muito por conta da mãe, né? Mesmo que tenha um casal estruturado com pai, com mãe, acaba ficando para a mãe e para a escola. Então, acho que a gente educar os nossos filhos com preceitos de respeito, justamente do que a gente falou há pouco, de sororidade, de educação como um todo, eu acho que é muito importante para a gente criar adultos respeitosos dentro da sua família, da sua própria família, da família que ele virá a construir, dos filhos que ele virá a ter. Porque eles podem ser os agressores também. As suas filhas podem ser as vítimas. Então, acho que é muito importante, desde muito pequeno, a gente possa ter com os nossos filhos conversas importantes, sem nenhum tipo de tabu, para que eles cresçam fortalecidos e sejam cidadãos de qualidade, que possam andar na comunidade, na própria sociedade, sendo respeitado e respeitando também. E você, doutora Albertina, que acredita que nós mães podemos de alguma forma somar e de repente ter esse futuro diferente? A língua materna é a primeira língua, né? Quando a criança escuta e quando ela amamenta, quando ela fica, ela aprende a língua materna. Mesmo que ela mude, que uma mãe que nasce em outro país, a criança fala a língua materna. E se ela nasce num ambiente de violência, ela aprende. Mas a mulher que puder fazer com que, deve fazer com que o seu filho e a sua filha tenham igualdade de direitos e principalmente esse aprendizado. Agora na pandemia, quantas mulheres, isso eu vi das meninas que me falam, a minha mãe pede para eu fazer as coisas, para eu lavar a roupa, para eu arrumar a mesa, até a cama do meu irmão. Enquanto isso, meu irmão fica assistindo a aula online, só que ele é muito mais no nível social, no nível de aprendizado muito menor, porque ele está abaixo de mim na escola, mas, no entanto, a minha mãe não respeita. Então, muito cuidado com essa divisão de tarefas. Homem chora assim, homem arruma a casa assim, homem varre a casa, homem olha, e quando ele fizer um comentário, porque o machismo, ele está na rua, ele está na casa, então aquele comentário, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem, olha, sua feia, olha, aquela não casa porque é feia, você nunca vai arrumar um namorado, que a mãe tenha coragem, realmente, de conseguir, com afeto, fazer com que essas ameaças
pare. Eu acho que uma coisa que eu preciso falar, muita gente me perguntou, doutora, você vai abrir um canal? E aí eu encontrei a Lenisa, você vai abrir um canal? A senhora dá aula, a senhora fala tantas vezes. Eu falei assim, não, esse canal que eu quis abrir no tempo de pandemia era não só para essa minha parte ginecológica, que todo mundo conhece, porque eu sou médica há mais de 40 anos, mas para que as minhas pacientes, inclusive que estão me ouvindo, e as outras que eu atendo no Hospital das Clínicas e que oriento nas casas do adolescente, soubessem que é preciso ter uma voz. E quando a Luísa fala, contando a sua vida e contando a sua força, eu que atendo meninas que foram abusadas, que foram estupradas, que choram, que falam para mim, olha, eu ainda vejo que ele vai chegar, de noite eu vou dormir, e eu lembro da cara dele olhando para mim. Então, eu acho que por esse compromisso, as mulheres que me contaram tantas coisas, é que agora eu peço para que as mães que estão me ouvindo estejam atentas a pequenos sinais de desprezo, os nomes, ela, olha, isso. Inclusive uma situação importante, as minhas partes íntimas não é para ninguém tocar. Se eu recebo um carinho que eu não gosto, isso não é carinho. E olha, eu estou aqui, você pode contar para mim se aconteceu alguma coisa diferente. Por quê? O grande problema do Brasil é o pacto de silêncio. Nós temos 65 mil estupros no ano passado. Desses 65 mil, 37 mil foram em crianças e adolescentes. Só que nós registramos isso. E quantos são os ocultos? Nós não sabemos. Então, é importante que a mãe ensine. Você tem que ter voz, você tem que dizer não. Eu tenho certeza que se a Luísa e tantas outras mulheres tivéssemos tranquilidade de poder falar para as nossas mães, tudo seria diferente. É que às vezes as mães também têm medo de ouvir. Então vamos perder esse medo de ouvir. Perder esse medo de ouvir. E o quanto criou um tabu, né? Inclusive eu estava conversando com a Luísa hoje mais cedo, mas o quanto é importante resgatar isso e essa necessidade dessa corrente de mulheres, essa união verdadeira e real, que ela aconteça mesmo, porque uma mulher pode ajudar muito a outra, inclusive nessa forma de conseguir falar, de expor e de não ter esse medo, porque a maior parte dessa violência ela acontece dentro de casa e com as pessoas que estão envolvidas muito próximas à família ou pessoas da família. Então esse é um alerta importante que vocês duas sempre fazem, mas que sempre é bom a gente reforçar, porque essa atenção é no olhar no núcleo familiar mesmo, né? Claro, e assim, a pessoa precisa ter coragem de chegar em casa e dizer, mãe, alguém mexeu em mim, esse carinho eu não gosto. Quer dizer, e quantas vezes eu vi, né? Às vezes o namorado da irmã mais velha abusou da menor, da irmã mais nova, e a menina chega e conta para a mãe fala, não, você que provocou, você tem inveja da sua irmã. Então é preciso tomar muito cuidado, quer dizer, e quando a menina é muito linda, ela é culpada porque ela provocou. E se ela estava de roupas feias, são as roupas que estavam não próprias, por isso que você provocou. Então a culpa, a vergonha, o medo, essa situação, ela esconde toda essa doença que nós vamos ter que construir uma vacina. A vacina contra a violência. E você escuta, Luísa, muitos relatos, né, nas suas redes sociais, inclusive, dessas mulheres, dessas dores, né? Desculpa, Lenise, eu falei em cima de você. Imagina, eu que peço. Eu estava dizendo que você escuta sempre relatos muito comoventes, inclusive nas suas redes sociais, depois que você, inclusive, abriu para isso, de situações muito doloridas, né? Sim, o trauma que uma mulher carrega quando ela sofre uma violação sexual quando é criança, o adolescente é terrível. E essa fala da doutora Bertina é perfeita, porque as mães precisam acreditar quando seus filhos falam, né? Que é o exemplo que a senhora deu desse namorado da irmã. E a mãe sempre faz esse tipo de comentário e faz com que ela fique mais envergonhada, ela vai continuar sendo abusada e não vai ter com quem dividir essa dor. Quando eu sofri abuso sexual entre 12 e 13 anos de idade, de fato sempre uma pessoa muito próxima da casa, que pode ser próximo como pai, padrasto, namorado, tio, vizinho.
no meu caso foi um vizinho, e eu não se falava desse assunto na época, e eu fiquei sem falar durante 54 anos. Só comecei a falar nesse assunto na idade madura, porque foi o momento que eu me senti mais segura e perdi totalmente a vergonha de falar sobre isso. Porque eu concordo, eu acho que a vergonha tem que vir do abusador e não das crianças ou das mulheres que sofrem violações. E aí eu queria aproveitar e perguntar para a doutora Albertina quais são as consequências que a senhora, como médica, reconhece uma mulher que sofreu estupro ou algum tipo de abuso sexual? É muito importante, né, Luísa, porque durante muito tempo quando eu trabalhava no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, às vezes a pessoa perguntava, não, mas não rompeu o ímen, mas não penetrou, não importa. A questão de que o abusador, ele tem, o grande prazer dele é fazer com que a menina fique dominada. Então ele belisca, ele aperta nas partes íntimas e nem sempre ele faz penetração. Então isso já é uma situação. Essa situação, a primeira coisa é a menina ter medo quando menstrua. Porque ela tem tanto medo de que podia ficar grávida, então ela tem medo. Então, eu não estou dizendo que todas as pessoas que têm cólicas foram abusadas. Estou dizendo que em quem foi abusado, há mais cólicas menstruais. Então, é como se o útero dela chorasse. Outra coisa, dores pelo corpo. Assim, uma situação de que eu não sei onde dói. Dói em tudo. Quando ela tem a primeira relação sexual, é muito difícil que ela não recorde aquela situação. Então, são mulheres que têm menos prazer e muita dor na relação. São mulheres que têm dificuldade para engravidar, às vezes mesmo fazendo muitos tratamentos. Elas não conseguem segurar o bebê. É como se, de repente, elas fossem indignas de serem mães. Partos prematuros, abortos espontâneos e, principalmente, uma menopausa conflitiva. Então, são as mulheres que tiveram esse abuso, que não só elas têm mais depressão, mais ansiedade, mais tristeza, mas o corpo fala ginecologicamente. O corpo fala. Às vezes a mulher não consegue engravidar, faz muitos tratamentos. E eu digo assim, por favor, linda, diz para mim, o que mais você precisa contar para mim que você não teve coragem de contar? Ela diz, ai, doutora, eu fiquei 5 anos pensando que eu estava grávida. Eu tinha 12 anos e eu fui abusada. Eu achava que todo dia a minha menstruação não vinha. Quer dizer, porque pensa uma criança que é abusada e que sabe que gravidez pode acontecer, então ela acha que a gravidez vem sempre, como um castigo. Então, as questões ginecológicas, até às vezes tive paciente minha que tinha coceira, alergia na vagina, e ninguém descobria, não era corrimento, não era nada. Era, na verdade, era uma alergia... Uma reação, né? Uma reação. E imagina quantas de medo, outras... de pavor. Sim. E imagina então, isso quer dizer, outras... agrava muito mais quando ela é menina. No exemplo da menina de 10 anos de idade, que a gente falou outro dia. Sim. Porque parece que 10 anos não pode, mas 17 ou 16 é mais natural, né? Olha, acho que nunca, viu? Sabe por quê? Eu acho que a menina de 10 anos, eu queria muito que a gente fizesse uma força-tarefa para saber o que acontece com ela. Os dias seguintes, agora, né? O day after, porque agora é que começa, quando ela voltar, onde ela está, como está, se teve que mudar o nome, se mudou de cidade, tudo isso. E quem está cuidando dela, quem né, doutora? Quem está cuidando dela, da Como parte é que está a vida dessa psicológica, menina agora? né? E só aqui dizendo que, nesse tempo, outras meninas no Brasil e aqui em São Paulo também tiveram essa situação. E aquela menina que teve estupro coletivo lá no Rio, que ninguém sabe onde ela está. Então, eu acho que essa corrente, não, eu tenho certeza. Eu acho que eu sou tão médica quando eu atendo no Hospital das Clínicas, na casa do adolescente aqui, ou quando eu estou no meu consultório, como quando eu estou aqui. Porque essa doença da alma, eu sei que muitas mulheres, você ficou com 54 anos e disse, mas tem mulheres que nunca falaram. E de repente pode Doutora ser que Bertina, qual algumas o nem dever do falem. Estado Olha, o dever com essa vítima de violência desse gênero? Olha, o dever do Estado tem que ser já, cada vez mais. Nós temos muitas ações, mas são insuficientes. O Brasil é o terceiro do feminicídio. Sabe,
Luísa, até vou contar para você hoje. Hoje eu recebi um convite muito forte, que é do Congresso Mundial, para eu falar, né? Eu já falei muitas vezes, mas o tema me assustou. Feminicídio na adolescência. E a pessoa dizia, a gente reconhece que a senhora entende de adolescência, mas entende de violência. E aí no Brasil, com essa situação de violência, o dever do Estado é proteger as suas mulheres. A violência é uma doença tão grande como a pandemia, porque ela é uma doença oculta e é uma doença que ninguém trata, que ninguém quer tratar. Então, o dever do Estado, nós temos o SUS tem que abrir as suas portas cada vez mais do Pará ao Rio Grande do Sul, da Amazônia, que as mulheres possam dizer, eu estou aqui. Elas têm que ser ouvidas e uma equipe multiprofissional, porque elas têm marcas físicas e psicológicas. E também, que aquelas que foram abusadas, é preciso criar uma situação de empreendedorismo, de emprego, porque para onde elas vão? Elas continuam na casa porque elas não têm condições econômicas. Então, além de tudo, é preciso dar apoio para que essa mulher tenha possibilidade, tenha habilidade, tenha força para trabalhar e cuidar dos seus filhos. E até por falar exatamente sobre isso... Pois não, Luísa, não, você tem sempre razão, pelo amor de Deus. Claro. Essa mulher ela precisa ser ressignificada, né, como a gente falou, porque ela precisa acreditar no potencial dela, ela não pode desistir, não pode abaixar a cabeça, ela tem que ter um suporte por um tempo maior. Sim. Porque ela precisa entender que um relacionamento abusivo não precisa ser suportado tanto tempo. Essa requalificação para o mercado de trabalho é fundamental, porque ela vai conseguir continuar sendo chefe de família muitas vezes. Sim. Aí eu pergunto para a doutora Bertina, por que a sociedade não se envolve mais nesse enfrentamento, na ajuda dessa mulher? Porque a gente sabe que o Brasil é o terceiro país que mais se fere mulheres do mundo. É nossa obrigação como cidadão brasileiro nos posicionarmos. Por que não fazemos isso? Eu acho que essa pandemia deu voz. Nós, as mulheres que estão levantando essa bandeira, eu fico muito feliz, até falei que ia falar e estou falando. A gente, ontem, Luísa, a gente reuniu Ribeirão Preto, Barretos, Franca, Araraquara. Então, está uma programação na Secretaria do Estado, e a doutora Silmara Berger está conduzindo isso, e eu estou junto, claro, e a gente está fazendo todas as regiões do Estado, tentando juntar a Justiça, o Ministério Público, as delegacias, e, mais do que isso, a saúde para acolher. Então, existem várias campanhas, e elas têm que ser muito maiores. Muito maiores. Na verdade, você fez o sinal vermelho. Olha o que representa a sua mão no sinal vermelho, né? E, principalmente, todos os espaços. Mas acho que, mais do que isso, tem que fazer uma cultura, que a escola tem que ser envolvida. Neste momento, Luísa, a gente está fazendo um grupo, e eu dei aula 3 vezes, e vou dar mais para os professores, para que eles ajudem a desconstruir. A violência foi construída. Então, nenhum homem pode bater numa mulher. E é mentira que a mulher gosta de apanhar. Nossa. Quer dizer, nós temos que tirar essa situação. Frases horríveis como, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Né? Quer dizer, então, todas essas frases, elas precisam ser desconstruídas. E olha, se o Brasil está o primeiro... Está com esse número enorme, 140 mil mortes por Covid. E agora, olha a violência. 4 mil mulheres morreram. Em 10 anos é uma guerra. A gente fala tanto, ai meu Deus, olha o Líbano. Claro, pelo amor de Deus, toda a solidariedade. Claro. Explodiu o Líbano. Mas todo dia cai. Quantas pessoas morrem aqui no Brasil? Sim. Mortas por doenças, mortes que podiam ser evitáveis. E as que quase morrem, sim, como é que ela fica? Exatamente. Então, uma voz como você teve lá na Secretaria de Saúde o ano passado, né? Mulher Você Pode, com o Dr. Paulo Dimas, mas eu acho que toda a sociedade tem que se envolver. Artistas são fundamentais, jogadores de futebol são fundamentais, atletas, porque, veja, na periferia e da vida, quando uma pessoa famosa fala,
eu me identifico, eu estou aqui com você, essa pessoa fala, aconteceu até com ela, por que eu não vou falar? Por que eu não vou falar? Então, essa voz que você dá, olha, eu não tenho, como eu digo, eu tenho mais de 60 anos, mais, e não vou ficar, também não vou dizer quanto. Não vamos falar sobre isso. Não, também não vou dizer quanto, também não. Senão vão falar, já está cagada. Não dá em pauta, Luísa. Já está cagada e não sabe o que fala. Então, não vou falar. Então, pronto. Então, não preciso, nessa altura da minha vida, mentir, nem ser pegajosa. Então, eu entendo, sim, essa sua cruzada. Você visitou outros países. Quando você falou, né? Quando você mostrou o seu rosto lindo, marcado, nossa, eu senti um arrepio e uma vontade de abraçar você e de dizer, ai, linda, que coragem, fica forte, não desiste. Porque eu sei que muitos colegas meus, imagina se ela precisa falar. Isso se resolve em casa. Não se resolve em casa. E olha, acho que pessoas como você ajudam o Estado e o país a ter vergonha do que está acontecendo. Porque se nós não tivermos vergonha, vamos ter mais meninas de 10 anos, mais mulheres que apanham. Você acha que é possível uma pessoa que tem uma carreira como eu, que já tive tantos convites, eu hoje fiquei tão feliz de ser convidada. E qual era o tema? Imagina, eu pensei, um tema como problemas hormonais, um tema ginecológico, aí feminicídio nas adolescentes. A senhora é a pessoa ideal para recolher esses dados, porque nós estamos muito espantados com os dados do Brasil. Veja, isso não, eu devia estar alegre e estou triste. E justamente, Luísa e doutora, por conta desse trabalho que a doutora Albertina tem de tanto tempo, é que eu vou falar um pouquinho mais sobre a doutora Albertina e sobre os projetos dela, inclusive para que quem esteja assistindo possa ser ajudada ou que possa ajudar quem precisa. Bom, a doutora Albertina, como médica, ginecologista, obstetra, sanitarista há mais de 40 anos, como ela mesma diz, professora, doutora, também coordenadora do Programa da Saúde do Adolescente da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Ela também é coordenadora do Programa de Políticas Públicas para Mulheres da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, onde vocês se encontraram, inclusive, no evento Mas eu tenho no só ano um passado. Vínculo. Meu vínculo é no Hospital das Clínicas. Só. Não recebo. Não. Você não vai trazer duplo Não. vínculo. Não. Só recebo pelo Hospital das Clínicas. O importante é só para que as pessoas tenham acesso aos projetos que a senhora coordena, e eu sei o quanto enfrenta batalhas e lutas por conta de todos, inclusive no trabalho que ela ressaltou no SUS, que é o Sistema Único de Saúde, projetos voltados para a educação, que eu sei que também é importante para a Luísa Brunet, igualdade de todas as formas. E a doutora que durante a pandemia realizou a idealização de um projeto que é o Sua Máscara Solidária, que promove proteção, inclusive dupla, por conta da geração de emprego e renda, que ela falou, para que essas costureiras das comunidades tenham acesso, inclusive, à alimentação. E a Luísa Brunet, com todo carinho, é madrinha do projeto, e as costureiras, aliás, são apaixonadas por ela. E só para reforçar, o site para doação, que ainda pode acontecer, é lógico, é o suamascarasolidaria.com.br, e as entregas estão acontecendo, inclusive essa semana, e a gente disse agora há pouco, a doutora vai pessoalmente, além de coordenar essas entregas. E aí, para a gente retomar as questões das perguntas agora, inclusive de uma mulher que enviou uma pergunta dupla para vocês duas. Ela tem 47 anos, Luísa. Ela disse que sofreu abusos, olha como condiz com o que você falou, sofreu abusos desde a adolescência e até hoje não conseguiu contar para ninguém, aos 47 anos. O tio era esse abusador, que já faleceu, e ela quer saber de vocês duas. É possível ter saúde física, mental e autoestima para voltar ao mercado de trabalho? Ela conta que está desempregada há 3 anos e que é professora de primário. Luísa, primeiro com você. Olha que dureza. Nossa, que triste, né? Ver que como isso bloqueia a vida da pessoa. E o sonho dela é voltar ao mercado de trabalho, é recuperar sua própria vida. É possível, sim. Felizmente, é possível. Todos os traumas que a gente vive na vida, seja ele qual for, eu acredito que com a força que a mulher tem, com a ajuda dos grupos de ajuda, né?
é possível, sim, você sair dessa linha de sofrimento que você vem vivendo e você dar a volta por cima e se tornar uma mulher independente emocionalmente, independente profissionalmente e conseguir assim, interagir de novo no mercado de trabalho, inclusive se apaixonar, ter uma família. Não pense que você está isolada do mundo sozinha. Eu digo isso porque eu tive vários, durante toda a minha existência, eu tive vários tombos e que eu, a princípio, achava que era ruim, que eu não ia conseguir me levantar, e eu me levantei de todos e consegui me reerguer, me reinventar. Então, eu te digo que é muito possível. Doutora, do ponto de vista médico, essa mulher consegue se recuperar, se reinventar? Olha, a Luísa disse uma coisa agora que poucas mulheres falam. Eu tive vários tombos, porque ninguém conta os tombos que teve, né? Então, essa humanização que faz a gente chegar perto de você é quando você fala, eu tive vários tombos e me levantei. Então, veja, é preciso e é possível. Eu sempre digo, olha no espelho e diz assim, eu mereço porque eu estou aqui. Eu sou forte. Se eu não fosse forte, eu tinha morrido com as coisas que estão. Então, eu vou para frente. Essa linha do tempo da minha vida vai andar. Então, é preciso. Agora, importante, quando a depressão está muito grande, como luto e tudo, é possível encontrar ajuda. Hoje, já existem vários campos de ajuda psicológica, mas é preciso mais. Tudo que eu digo é preciso muito, muito mais. Então, eu até gostaria que a Luísa estivesse hoje aqui, e ela vai estar em algum outro momento, ela que abriu tantas frentes, né? Mas que os empresários possam se comprometer e abrir espaços onde uma das entrevistas, porque a mulher que vai fazer entrevista está toda assim. Então, aquela mulher que for fazer entrevista e que ela... eu sou um grupo da violência, então eu mereço uma vaga, porque essa todos precisam desempregados, mas essa está desempregada mais vezes, porque internamente ela está com muito medo. Então, eu acho que hoje o terceiro setor, né, Luísa, ele precisa fazer uma força-tarefa muito grande. Você, eu sei que é das mulheres do Brasil, mas eu acho que além das políticas públicas, e é isso que eu tenho feito, né, eu trabalho no programa do adolescente, e esse programa do adolescente é ali que eu recebo as mulheres, que depois vão ficar adultas. Então, quando eu faço essa interface com a justiça e com a saúde, é no sentido de ajudar mais. Porque, com certeza, nessa altura da minha vida, não quero mais cargos, né? Assim, eu gostei muito de ser avó, né? Mas esse cargo está tão difícil de ser avó, né? Ser avó, que até minha netinha disse uma coisa. Sabe, Luísa? A minha avó vai morrer. 2, ela vai se aposentar. Eu fiquei muito nervosa quando ela disse, bem com a mãozinha assim. E aí o outro falou, olha, sabe a Fernanda Montenegro, que ela viu no seriado? O outro falou, acho que a minha avó com 90 anos vai também estar trabalhando, né? Aí a pequena, que é mais... Que belo exemplo, né, para ela. Aí a pequena, que é rápida, falou, você duvida? Já falei. Quando ela morrer, ela para. Quer dizer, então, veja, eu acho que essa força que você dá para Yasmin, que você dá para os teus filhos, que você dá para muitas mulheres, né? Mas eu acho que a gente está aqui, né, independente dos partidos, que faça parte da agenda de todo mundo que está se candidatando, o compromisso com fazer políticas públicas cada vez maior. Nós temos as justiceiras, que é a Gabriela Mansur, linda. Temos agora, é uma família poderosa, Gabriela Mansur, né, e a Domitila Mansur. Né? A Domitila está no Sinal Vermelho e a outra está nas Justiceiras de Saias. Mas nós temos vários projetos. E agora, que todos esses governantes sensíveis possam nos ajudar. E São Paulo está mostrando, mas a gente precisa mostrar mais. Eu sempre acho, quando que é mais? Quando é suficiente? Quando nós sairmos desse indicador horroroso de tantas mortes de mulheres. Enquanto isso não acontecer, as políticas foram insuficientes.
E nesse gancho, Luísa e doutora, vocês acreditam que as empresas privadas, o RH, por exemplo, que é quem recebe essa mulher quando ela vai ser contratada, ele tem que ter uma forma diferente de receber essa mulher? Ela precisa de um acolhimento também diferenciado? E a mulher que já é funcionária tem que ter um acesso também, um pedido de socorro dentro da empresa de uma forma mais forte, mais enfática? Luísa? Para mim, com certeza, mais humanizada. A mulher que vai buscar um emprego, que é vítima de violência doméstica ou qualquer tipo de violência, ela tem que ser tratada diferente. Ela tem que ter um olhar diferente, um acolhimento diferente, porque é uma mulher que de fato precisa trabalhar e ela precisa de ser cuidada também. Então, acho que é o dever, né, dos empresários, do setor público, é cuidar dessa mulher de uma forma diferente. Introduzir ela no mercado de trabalho dessa forma, com um novo olhar. Mas eu acho que algumas empresas já têm esse comportamento no RH, e isso é muito bom. Mas isso tem que ser estendido a todas as empresas do Brasil inteiro. Doutora, em relação à parte do RH que faz o atendimento de tempo em tempo, em relação até à prática de passar pelo médico do trabalho, né? Esse também pode ser um viés, porque de repente essa funcionária pode ter medo de contar isso, né, dentro do trabalho. Tem medo. E medo de perder o emprego, né? Claro. Então, veja, quem é que está no RH? Geralmente são psicólogos, né? Que é uma pessoa diferenciada para ver se aquele profissional é bom para a empresa. Então, eu certeza absoluta, que, primeiro, qual é a mulher que falta? Falta mais, ela falta mais. Quem é violentada, só falta mais. Porque se ela não parar com esse ciclo de violência, ela vai faltar mais. Muitas vezes, o agressor gosta muito de bater no rosto. Ele quer deformar o rosto. É para ela não sair na rua. Então, duas coisas importantes. Ela perde dentes. O Brasil é o país que mais perdeu dentes do mundo. Os números são absurdos. Não dá para repor todos os dentes que foram quebrados. E quando ela fica com o olho roxo, ela tem medo. Então, ela vem com aquele cabelo, ou vem com o rosto. Agora, com a máscara... Gente, eu atendi mulheres que elas tinham apanhado na boca. E aí, como elas estavam com máscara, ficou aparentemente mais simples para elas. Então, veja, ontem, quando eu estava... sábado em Cangaíba, eu pus uma máscara, assim, numa mulher, escrito... A gente estava respeitando todos os momentos, mas eu, naquela hora, não consegui respeitar. Ela estava olhando para mim, tão forte, é a outra, do lado da que falou da Luísa. Aí eu pus a máscara para ela. Aí quando eu pus não à violência, ela começou a chorar. Começou a chorar. E disse... Ela dá sinais, né? Né? A mulher dá sinais que está sofrendo, que está em sofrimento. Então ela disse para mim, a senhora sabe onde eu posso contar da minha dor? Eu dei para ela um papel onde ela podia ligar. Então, veja... Acho que nós vamos fazer, sabe, WhatsApps, tudo. Um sinal onde essa mulher... Você tem que ter uma amiga. Você tem que ter um código quando você disser rosa, azul, sei lá, vermelho. Não, ou então, vou pintar meu cabelo de roxo. Quer dizer, qualquer código que a outra sua amiga identifique e possa te acolher. Agora, o RH, como você disse, a empresa que der lugar a essa mulher fica tão grata, que ela vai render mais. Ela pode, num momento, render menos, porque aqueles dias, mas depois ela sabe que ela tem que sustentar os filhos. Ela fica grata à empresa, ela tem força, ela trabalha muito melhor, porque uma mulher grata, todos nós sabemos, isso é uma questão de gênero. A mulher grata é muito mais grata do que o homem. Me desculpe, mas vocês podem fazer uma pesquisa. Bom, e nessa luta por oportunidades e direitos iguais entre os gêneros é também o objetivo de todo o trabalho que a Luísa Brunet vem desenvolvendo ao longo de todo esse tempo. Luísa, conta pra gente um pouco sobre isso e dessas muitas perguntas que chegaram para você dentro desse contexto, inclusive, só pra gente dar uma ressignificada aí para essas mulheres, né? Como é esse contexto para você, Luísa? Então, depois que eu comecei a trabalhar, de fato, no enfrentamento da violência no Brasil e fora do Brasil,
o que me deixa mais triste é saber que todos os agressores são iguais no mundo inteiro. Então, eu fiquei muito surpresa quando fui para a Europa, achando que na Europa a educação é um pouco melhor e os homens fossem um pouco mais educados, mas não são. Então, o que eu faço eu conto a minha história para elas. Eu acho que é muito importante também falar que essa questão da educação que a gente falou de casa, a minha grande inspiração foi minha mãe, por conta de tudo que ela sofreu na vida, e ela me acompanha muitas vezes em eventos. Eu gosto de falar quando ela está ouvindo, porque toda a força que ela teve e a coragem que ela teve em uma época que não se falava sobre violência doméstica, as mulheres apanhavam caladas, e todos os tipos de violações ela sofria, né? Não só a violência física, né? Porque o que antecede a violência física é a verbal, psicológica, a moral, o sexual, patrimonial. E depois vem a violência física e o último, o feminicídio. A minha mãe quase morreu, mas não morreu. Só porque ela é corajosa. Porque um dia ela decidiu parar. E pegar todos os filhos do Mato Grosso, enfiar no ônibus e voltar para o Rio de Janeiro em busca de ajuda da família. Mas não encontrou, ela teve que lutar sozinha. Então, assim, as mulheres, o que eu digo para elas vocês vão saber o limite que vocês têm para aturar um relacionamento abusivo. Porque já existem tantas falas, muitas formas de você saber como sair desse tipo de situação e reconectar essas mulheres também com grupos de ajuda. A doutora Bertina falou sobre esse código, né? Vou pintar o cabelo de roxo. E eu já ajudei algumas amigas minhas pedindo que me mande uma mensagem dizendo SOS. Eu já sei que você vai estar em extremo perigo, e aí eu já ligo para o 190 ou 180. Então, ter essa conexão entre as mulheres é muito importante. Essa famosa sororidade, né, que a gente fala tanto. E dizer para elas que elas precisam voltar para o mercado de trabalho. Existem plataformas como o Sebrae, por exemplo, eu sou também embaixadora, que chancela essas mulheres através de cursos, que está acontecendo agora online ou presencial daqui a pouco. Mas elas vão ter a oportunidade de de ter uma qualificação e começar seu empreendedorismo social, pequenininho, aumentando aos poucos, para que ela resgate a sua autoestima, a sua força, descobrir que ela tem talentos que ela não sabia que ela tinha, porque estava num relacionamento tão ruim que ela não sabia que tinha, e que ela tem oportunidade no mercado de trabalho, mas ela precisa se requalificar. E elas são comprometidas, as mulheres. Eu ajudo mulheres quando precisam de dentista, porque justamente quebrou o dente. Mulheres que são machucadas fisicamente e interiormente também, né? Então, assim, o que eu faço é justamente isso. Recolocar essas mulheres no Brasil e no mundo, porque eu recebo pedido de ajuda de fora do Brasil também. E os grupos são muito fortes, né? Tem como a gente pedir ajuda, e a ajuda chega muito rapidamente. E eu acho que a gente tem que fazer isso. Acho que toda a sociedade pode exercer o seu ativismo dessa forma. Ajuda como pode, que já é muito. De uma forma carinhosa e acolhedora, né, doutora, que a senhora sempre fala, porque a forma de ajudar também é diferente, né? E nisso vocês duas têm excelência para agir e para contextualizar. Tem que ter uma forma de chegar nessa mulher que está dolorida em todos os aspectos, né? Eu vou falar uma alerta, porque ela não está só dolorida, ela está insegura. Porque, veja, olha o ciclo da violência. Primeira coisa, o abusador, muitas vezes, é o cara mais amável naquele momento. Né? No caso de um namorado, vamos dizer. Ele dá flores, ele vai e começa a dizer, só eu gosto de você. Então, ele descobre todos os pontos fracos dessa mulher. Se ela não gosta do cabelo, ele diz assim, eu adoro esse seu cabelo cacheado. Você é meu número. Mas, ao mesmo tempo, ele vai afastando essa mulher de todos os amigos. Não, essas amigas suas são sem vergonhas, não gosto de você, vou levar, só eu gosto de você, a sua família é invejosa, eu não gosto. Então, ele vai cercando e vai deixando essa mulher prisioneira, mas ao mesmo tempo falando, mas ele gosta de mim, ele gosta de mim. Aí depois, no segundo momento, ele começa a dizer, você é gorda, você é feia, você não me dá carinho, você não sabe, eu gosto, você não me agrada. E aí começa, aí o tapa pequeno, depois o tapa grande, e quando chega, vai na morte. Então, veja,
Isso é muito importante. Agora, dentro do estupro, a situação é pior, porque o abusador é um homem acima de qualquer suspeita. Ele se introduz na casa, ele passa a fazer com que todo mundo duvide e essa mulher fica acuada. Uma coisa importante, sabe, Luísa, eu tenho tido tantas mulheres que me dizem assim, adolescentes, outro dia uma menina linda, de cabelo comprido, toda chorosa e tudo, ela disse assim, eu vou fazer plástica no meu nariz. E eu disse, doutora, o meu namorado, ele gosta tanto de mim, mas ele detesta meu nariz. Ele detesta. Então, eu estou aqui para ver se eu faço uma plástica. O nariz perfeito. Mas ele gosta de mim, sabe? Ele namora com outras meninas, ele me deixa chorar, ele briga comigo, mas ele gosta de mim. Então, a senhora acha que ele gosta de mim? Eu falei, ele gosta sim. Aí ela leva um susto. Ele gosta de te fazer sofrer, gosta de você. Quanto você paga por este gostar? O gostar dele é neurótico, né? Eu não falo neurótico, mas o gostar dele é possessivo. É o gostar do bicho que vai te matar. Então, cuidado com isso, né? Então, ele coloca que gosta e que ela não é merecedora do gostar. Mais importante, esse abusador, ele continua. Ele não só abusa essa, ele vai abusando outras, ele vai batendo outras. Em todos os relacionamentos que ele tiver, ele vai continuar. E se ele não... Ele precisa, inclusive, ser tratado. A Luísa disse uma coisa tão importante. Olha, eu tive casos de violência que eu presenciei, que eu estava no Congresso, e vários, na Suíça. Quer dizer, em todos os lugares do mundo, o abusador é igual. O abusador e o violentador, ele é igual. Ele é muito insinuante, muito sedutor. Agora, última coisa que eu vou falar. Eu lembro de uma história, essa para mim foi muito doída. Um abusador falou para uma menina, que era uma menina linda, maravilhosa. Eu detesto as suas pernas. No começo ele acha uma linda. Você mostra os joelhos. Esses seus joelhos são ridículos. Como que você usa mini saia? Ela fez uma cirurgia no joelho porque disse que ela estava fora de lugar. Aí ela ficou mal. Aí ele falou, o outro joelho também está. Ela fez 3 cirurgias. Aí ela começou a ter dor no joelho. Ela foi ser fisioterapeuta depois que ela terminou esse relacionamento. Ela fez 3 cirurgias em cada joelho e dizia, olha, doutora, ele não gosta, ele é tão bom para mim, mas ele detesta meu joelho. Até o dia que ele quebrou a perna dela. É triste, muito grave, muito triste, muito triste. E existe ainda muito preconceito da família e familiares contra a mulher que sofre violência. Não só a mulher, né, mas adolescente que sofre. A gente tem uma amiga em comum, que é a Valéria Scaranzi, que ela já fez agora uma cartilha que chama Namoro Legal. É linda essa cartilha. É feito com a MP de São Paulo. E que ensina, não, que abre os olhos das meninas jovens, o quanto elas já sofrem violações. Inclusive, pode chegar até o feminicídio, que é a pauta que a senhora foi convidada para falar. Meninas jovens, entre 13 e 22 anos de idade, sofrem violações iguais a que nós, mulheres adultas, sofremos. E por falar nessas... Tem que tomar muito cuidado com isso. E por falar nessas violações tão tristes, muitas perguntas que foram endereçadas no e-mail para vocês duas, elas têm uma dúvida em comum. O nosso horário está agora próximo já do final, mas eu ainda gostaria que vocês duas tivessem tempo, porque realmente foram muitos e-mails do mesmo tema. Sobre o atendimento do SUS, em relação ao que a Luísa recebe de mensagens e o que a doutora pode falar do que é realmente o atendimento. Essas vítimas de violência doméstica, elas têm realmente um acesso no SUS, onde elas conseguem esse tratamento, já que a senhora sempre fala que a saúde ela é o todo, a saúde física, a mental, a psicológica. Como é isso, doutora? E depois a Luísa, sobre essas mensagens que você recebe, por favor. Lenisa. A mulher não pode ficar desamparada de jeito nenhum, né? Não pode. Seja pela saúde, pela educação, jamais. Não pode. Veja, eu estava falando hoje com a Helenisa, tem algumas coisas que a gente fica lembrando. Eu fui delegada, ajudei a fazer o SUS, eu
estava dizendo que eu talvez seja uma das poucas ginecologistas que também fez o curso de saúde pública, e eu tive contato com muitas pessoas. Então, o SUS foi desenhado na 8ª Conferência de Saúde. Eram mais de 1000 pessoas desenhando, e eu estava no grupo que desenhava a questão das mulheres, né? E esse atendimento é importante. Então, o Brasil tem o SUS, é o maior sistema de saúde do mundo. Se não fosse ele, morreriam muito mais mulheres. Só que o SUS, ele tem que abrir mais espaços. Não adianta dizer que ele está preparado para receber a violência. Não está. Nós temos que ter vários caminhos. Reabilitação do dano. Aquela mulher que apanhou, que tem que fazer a plástica, que está quebrada. Isso é preciso determinar. É preciso também um diagnóstico precoce. Diagnosticou, tem que ter uma equipe que ajude essa mulher a ter mais garantias. E a prevenção primária, que é, no atendimento, em todo momento, identificar os sinais, para que rapidamente, com uma equipe muito profissional, se possa. Agora, o que é primordial? É a educação, a saúde, a justiça, todos desconstruírem essa forma da violência. Então, o SUS tem que ter relação, sim, com as unidades de saúde, com o bairro, com a comunidade, com todo o seu entorno. E agora tem um projeto muito incrível, que eu tenho aqui que saudar, a Marina Elu, que ela deu uma cota, como chama? Uma verba parlamentar dela para projeto de vida, que é capacitar as agentes de saúde do Programa da Família para ajudar a identificar. Então, é preciso que vários deputados e vereadores se comprometam para que a gente consiga fazer com que haja essa interface. Vou falar agora, eu sei que tempo eleitoral não pode falar, mas eu assumo. Eu falei da Marina Elu, que é de um outro partido, e a Adriana Carvalho, que é de outro. Ela aprovou a roda de conversa. Então, a roda de conversa, para mim, é um projeto muito, muito caro. Se a gente fizer roda de conversa no SUS, aí aquela mulher que está com medo, por exemplo, podemos fazer uma disparador. A Luísa chega e fala, olha, já aconteceu comigo, e tantos tombos eu me levantei. Aí a roda de conversa, pegando esse gancho, começa a existir. Então os caminhos existem. Eu gostaria de que a roda de conversa no SUS, aí nós prepararíamos o SUS. Enquanto continuar esse atendimento, ele é muito pouco, ele é ótimo, sim, mas é ainda muito aquém do que pode ser. Luísa, então, para suas considerações, nós estamos caminhando aqui para o final, mas é super importante essa sua reflexão em cima disso, desse tratamento que essa mulher precisa. A doutora Bertina já fez uma explanação tão perfeita, né? Eu me lembro que numa outra conversa nossa, a senhora disse que deveria, inclusive, existir uma delegacia, né? Dentro do próprio hospital, para que a mulher tivesse o atendimento completo, né? Fazer a sua denúncia, inclusive. Mas eu acho que é isso, a regra de conversa é muito importante e sempre, nunca é o suficiente o que é feito, porque muitas pessoas sofrem e que buscam ajuda no SUS. Mas, sem dúvida, o SUS é muito importante para a gente. E o quanto, nesse momento, em nome de todas as pessoas que nos acompanham aqui, e é óbvio que esse vídeo, essa live vai ficar gravada no canal da doutora Albertina, como ela faz questão de enfatizar, para que as outras mulheres que infelizmente não puderam assistir tenham esse conteúdo. Então, por favor, avise a sua amiga, avise as pessoas que não puderam, por questões que a gente sabe, infelizmente, que ainda são limitadas em relação à violência, mas essas informações são precisas, são claras, e o quanto esse espelho do trabalho tão sério, tanto da Luísa Brunet quanto da doutora Albertina, com toda a certeza do mundo, ele vai continuar, e o quanto é necessário que esse caminho seja de outras mulheres, de outras pessoas que possam se comprometer, um passinho de formiguinha. Aqui você estende uma mão, ali você entra num projeto, mas que é possível que todos nós, de alguma forma, realmente possamos dar as mãos, mesmo que seja agora online, né? Como a gente pode dar aqui as mãos para a Luísa, para agradecer,
por esse amor e por esse gesto de eu não acolhimento. Eu não queria ser injusta, eu quero aqui agradecer ao Hospital Pérola Baito. Sabe, Lenisa, que quando teve aquele problema da menina de 10 anos, eu fiz um vídeo, dei uma entrevista no Globo News e disse, pode trazer a menina para São Paulo, eu estou aqui. Na mesma hora. Mas eu só falei eu estou aqui porque o doutor Gebrim, que é o diretor do Pérola Baito, e o André Malavasi, que é o diretor da violência, eles me acolheram. Então, eu aqui, em nome, quero de todos os hospitais que atendem, porque no Brasil são muitos, quero aqui a minha solidariedade a todos os hospitais que atenderam, inclusive o Hospital de Recife, o Dr. Olímpio, e assim, e as pessoas que atendem. Então, nesse movimento, eu vou falar da doutora Ivete Boulos, que é a responsável pela violência no Hospital das Clínicas, o doutor Diego, Carlos Diego, que é apaixonado pela... Ixi, gosta muito da... Falei pra falar, Luísa! Que acha a Luísa muito linda. Ixi, Ninguém ouviu o nome. Ninguém ouviu. Tira. Saiu. Você viu o que é live? Ai. Então, o professor Carlos Diego, que ele também ver e agradecer a Faculdade de Ribeirão Preto e agradecer toda a Silmara Berger, que está ajudando essa corrente de a gente fazendo. Olha, Tereza Cabral, juíza, eu vou ser injusta, mas lembrar nesse momento a família Sucasas, que está fazendo aqui em São Paulo isso. E falei da Gabriela Mansur, falei da Domitila. Olha, eu vou esquecer, não. Eu vou dizer que essas que eu citei, elas representam uma rede muito grande. E a nossa Luísa Trajano, que ela fez dentro da Magazine Luiza uma rede de possibilidades das mulheres falarem e de acolhê-las. E que a gente vai trazer algum dia, quando essa tempestade passar, para que ela fale e dê o exemplo para os outros empresários. Olha, ela é um exemplo. A Magazine Luiza, na pandemia, cresceu, ninguém ficou excluída e ela continuou se comprometendo. E você, Luísa, eu tenho certeza que quando você fala, muitas mulheres, a própria Hebe, muitas outras mulheres se espelharam em você. E muitas artistas que também tiveram violência também se espelharam. E agora eu quero dizer que hoje foi... Cada vez que eu falo de violência, você sabe que fica muito difícil. Eu tenho que parar um pouco, eu não consigo voltar a trabalhar agora, daqui uma hora. Eu tenho que parar uma hora, porque uma cirurgia de 10 horas, um parto de 18 horas que eu estou acostumado, tudo isso tem um valor para mim. Mas eu falar com você e falar com esse público mexe tanto, porque eu falo, amanhã eu vou levantar e mais mulheres vão morrer e apanhar e ser espancadas. Eu não quero morrer sem ver este país diferente. É isso. Agora, os nossos agradecimentos aqui finais a todo mundo que está aqui com a gente. Luísa, obrigada, viu? Obrigada mesmo pelo seu coração. Obrigada, que a gente continue fortalecendo as mulheres, dando oportunidade para elas, né? E que a gente continue ouvindo a doutora Albertina com tanto amor, carinho, com tanto apoio às mulheres, com tanta preocupação, que eu entendo perfeitamente o que isso significa, porque eu fico também pensando até quando a gente vai falar sobre isso e não vamos ouvir, nossa, conseguimos acabar com isso. Mas até lá a gente vai lutando. Obrigada, meninas, pela oportunidade. Eu quero deixar um beijo bem carinhoso para a Luísa Trajano, e que a gente possa se encontrar em breve. Com certeza. Doutora, nosso coração... A doutora está super emocionada hoje, Luísa, mas o nosso coração por ela, porque a gente precisa dela e todas as mulheres que acompanham e sabem o esforço, a luta e o trabalho dela, sabem o quanto essa doutora Albertina é raça pura. Ela não para um segundo. E aqui o nosso coração, nossa gratidão. Doutora... E a gente cresce, né? Quer dizer, quando a gente atende, né, Luísa? As mulheres que chegam a gente, não são elas, não é a gente que faz algo para elas, são elas que fazem para a gente ficar mais comprometida. Obrigada a todas vocês
que me ouvem. Obrigada a você, Luísa, que me emociona sempre. E obrigada a todos. Obrigada, querida. Obrigada a todas. E vamos assim. Eu acho que mais do que a gente se emocionar, é que essa emoção, ela não esconda a minha indignação. Eu vou ficar sempre indignada quando uma mulher morrer ou apanhar neste país. Um beijo para todo mundo. Luísa, um beijo enorme. Doutora, muito obrigada sempre. Toda a minha gratidão, o nosso gesto aqui de coração. Um beijo.